E agora eu vou contar por que eu sou um milagre. Aos 9 anos, eu era uma criança feliz. Feliz. Embora fosse filha de mãe solteira, eu era uma criança feliz. Né? Mas ela era uma mulher muito nova, muito jovem quando teve a filha. E automaticamente ela se apaixonou. E essa criança também queria ter um pai. Só que ela casou rápido. E ele também era muito legal, eu gostava muito dele. Só que passou acho que 1 ano. E ele começou a beber desenfreadamente, sem motivo nenhum. E as coisas mudaram assim, como virar um copo d'água no chão. Ele, daquele homem bom, que iria ser um pai perfeito, virou um monstro, né? Porque ele agredia muito a minha mãe. Não batia, mas as agressões faladas era muito doído. E aquilo machucou, começou a machucar o coração da menina de 9 anos. E ela começou a ficar revoltada, começou a ficar triste. Um dia ele chegou muito bêbado, bateu nela. Nesse dia ele bateu, ela reagiu no lugar da mãe e derrubou ele. E ele estava muito alcoolizado e ele caiu. E é verdade, eu ia agredi-lo mesmo. Só que a minha mãe se meteu. E eu não entendi por que ela se meteu. Fiquei muito brava. Achei que ela gostava dele e não gostava mais de mim. Por causa disso, eu fui embora. Fui para as ruas de São Paulo. Fui para o centro de São Paulo, sem conhecê-lo. Né? E aí, eu entrei na marginalidade. Alguém me pegou, me levou para uma casa onde só tinha criança. E esse alguém ensinava essas crianças a ser trombadinha, a ser ladrão, a pegar em armas. Mas um dia eu descobri quem era esse alguém. Eu não gostava muito dele, porque a minha educação ainda era diferente. Até o dia que eu descobri quem era aquele homem. Porque numa das voltas que nós chegamos desses lugares que a gente ia, ele estava discutindo com alguém. E nessa discussão eu achei ter ouvido a voz da minha mãe. E fui ver. E era a minha mãe. E ele estava discutindo com a minha mãe. E eu sempre fui em defesa da minha mãe. Fui ali também mesmo, sabendo que ele era muito violento e que ele poderia até fazer alguma coisa para mim. Só que, para minha surpresa, aquele homem era o meu pai. O meu pai biológico. Ali caiu o meu mundinho. Porque eu ainda sonhava com um super-herói. Saí de um padrasto bêbado para conhecer um pai marginal. E aí, naquela hora, com muita raiva, muito triste, eu jurei ser pior do que aquele homem. E foi o que aconteceu. Aos 14 anos, eu já era uma criança extremamente perigosa, procurada por São Paulo inteiro. E eu consegui sumir um tempo da vista da polícia, porque eu engravidei e corri para o colo da mamãe. E lá eu tive a minha filha. Mas eu voltei para a cidade. E ao voltar, eu já tinha quase 17 anos. E eu fui pega. E fui escondida durante quase 1 ano. Quando eu fui levada para a penitenciária de São Paulo. E lá eu fiquei 25 anos da minha vida. Deixei um bebê com 9 meses. Saí, ele tinha 25 anos. Mas no presídio a gente aprende algumas profissões, basta querer. Eu quis fazer uma e eu acabei virando costureira. Sou costureira hoje, profissional. Mas eu queria um emprego, eu queria reencontrar essa criança, porque eu já sabia que a minha mãe tinha morrido. E na época que a minha filha nasceu, a minha mãe estava de nenenzinho novo, tinha um irmãozinho de 1 ano. E eu queria encontrar essas coisas que eu deixei. Eram minhas coisas. Era o que eu tinha de herança, era o que eu tinha de esperança. Eram essas crianças. E eu fui tentar trabalhar em São Paulo, tem muita confecção. Eu até fiz teste em alguns lugares. Eu consegui passar nos testes. Mas eu não conseguia entrar
devido ao meu antecedente. Todas as portas se fecharam. Alguém um dia falou para mim assim, alguém que esteve comigo no princípio, eu vou te arrumar um serviço, você está aí pedindo serviço para todo mundo? Eu falei, não quero serviço seu não. Ela, não, mas é um serviço legal. Eu falei, não quero não. Não, mas é legal. Eu falei, eu não quero, porque eu sabia que ela era traficante. Ela falou, mas não é comigo não. Se você vai para fora de São Paulo, você vai para uma fazenda. Quando ela falou numa fazenda, eu me enchi de alegria de novo, porque eu sabia fazer muitas coisas. Inclusive plantar. Eu gosto de flores, então eu sabia plantar. Mas eu fui para a fazenda, eu aceitei e fui para a fazenda. Só que, para minha surpresa, quando eu cheguei na fazenda, eu fui levada para uma das repartições da fazenda e lá não se fazia plantações nem coisa nenhuma. Se fazia crack. E ali eu fui aprender a fazer crack. Eu queria voltar. Como? Eu estava muito longe. Nem São Paulo eu conhecia mais direito, que dera ali. Como que eu ia voltar? Falei, o jeito é trabalhar. Fui trabalhar, porque eu queria realizar o sonho que eu vinha trazendo desde o presídio. E aí durante 3 meses, eu fiquei fazendo crack. E o crack é cozido. E você ingere. Não tem como. E eu continuei ali fazendo. Quando passou esses 3 meses, eles precisavam mandar essa droga para São Paulo. Ninguém queria trazer. É muito arriscado. Eu, como queria voltar, resolvi correr o risco e vim com a droga para São Paulo. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu comecei a notar algumas coisas diferentes em mim. Dor de cabeça, dor no corpo, ficava irritada com nada. Reclamei para uma das pessoas. E eles falaram, você está viciada. Falei, imagina, eu nunca nem liguei para droga. Droga nenhuma consegue fazer nada comigo. Ele falou, então tá, vamos ver. Faz o teste. Eu fui para o teste. E no teste eu descobri que eu estava viciada. E eu fiquei muito triste. Porque, descobrindo que estava viciado, eu tinha acabado de perder toda a chance de reencontrar aqueles 2 jovens, né, 27, 28 anos. Como é que eu ia voltar para uma casa onde 2 pessoas que nunca me viram, não tiveram nenhum tipo de convivência comigo, viciada? Quem quer ter um viciado em casa? Ninguém. É difícil lidar com viciado. É perturbador. Realmente, eu perdi todas as esperanças ali. Já estava ali na Cracolândia. Fiquei ali. Fiquei ali durante 14 anos da minha vida. Né? Sem saber muito bem o que fazer. Pastor, o senhor quer falar? Como é que foi que o senhor... Não, pastor, calma. Não tenha medo. Fique calma. Como é que foi que o senhor se perdeu na Cracolândia, pastor? Eu fui pregar na primeira igreja batista de São Paulo, num congresso missionário. Preguei lá na sexta-noite, no sábado, e aí no final da tarde, eu estava hospedado no hotel próximo à igreja, e eu fui a pé do hotel para a igreja. E eu virei numa rua que não deveria ter virado nela. E eu fui parar dentro da Cracolândia. E todo arrumadinho ali, com a Bíblia na mão para pregar, diante daquele caos. Nunca tinha visto aquilo, já tinha visto pela televisão, mas ao vivo nunca tinha visto. E eu fiquei morrendo de medo de ser assaltado. Aí eu pensei, vão levar meu relógio, levar minha carteira, e se eu sair vivo daqui, já estou no lucro. E aí a gente, quando tem medo, faz o quê? Ora. E eu já comecei pelo Salmo 91, né? E pedi a Deus que tivesse misericórdia de mim e tivesse compaixão. E Deus me respondeu a oração assim, no mesmo instante, na mente e no coração. Eu não ouvi vozes, mas a resposta do Senhor foi algo que trouxe paz e angústia.
Paz no sentido de que, fique tranquilo, não vai acontecer nada. Mas a angústia foi, olha ao seu redor e veja quem está precisando de compaixão, de graça, de amor e de ajuda. Traz minha igreja para cá. Sabe por que as trevas dominam? Porque a luz não chega. Você vai para o congresso missionário, vai pregar, depois termina, todo mundo vai para a sua casa e as trevas continuam reinando aqui. Traga minha igreja para cá. Ali começa a semente da Cristolândia. Aí eu volto para a junta, reúno a equipe e começamos então a orar e a sonhar em enviar missionários para começar algo na Cristolândia, na Cracolândia, que a gente não tinha nem ideia do que seria, nem como é que seria esse plano, e algo que Deus estava liderando, e quando Deus está liderando, a gente não tem controle. As coisas acontecem numa dimensão, numa velocidade, as portas se abrem, e Deus vai levantando e movendo pessoas, e vidas têm sido abençoadas ao longo desses 10 anos de Cristolândia, e a Silvia é uma dessas pessoas que foi encontrada ali. Em 2009 começou. Eu vi abrir a Cristolândia. Eu vi pintar a missão. Eu vi fazer tudo isso. Mas quando os amarelinhos entraram dentro da Cracolândia, que eles entravam cantando, fazendo um barulhão danado, eu corria para o buraco. Porque lá tem vários imóveis que eles fecharam por causa da Cracolândia. E nós fizemos buracos para a gente poder entrar. Então, quando eles entravam, quando os amarelinhos entravam, eu também entrava, mas dentro do buraco. Eu saía correndo, eles não conseguiam me abordar. De 2009 até 2012, eles não conseguiram chegar perto de mim. Mas, em 2012, teve a primeira transradical. E aí começou também a chegar os radicais. Mas entrou a primeira trans Cracolândia. E quando a trans entrou, eu vi alguém que eu conhecia muito bem. Muito bem mesmo. Como na sociedade, como em todo lugar, tem os humildes e os VIP. E esse alguém era VIP. Mesmo sendo viciado, ele era VIP. E ele pedia a droga dele por telefone, uma das pessoas que levava era eu. Então eu conhecia ele muito bem. Ele era travesti. Quando eu o conheci, ele era travesti. E ele passou na frente da Transcracolândia. Eu estava dentro do buraco e eu vi. E eu fiquei olhando, eu não entendi muito bem. Como eu achei que eu estava muito dopada, esperei até o dia seguinte. No dia, eu fiquei aquele dia todo sem usar droga. Eu achei que eu estava... Foi assim, mexeu mesmo comigo. A ponto de eu ficar sem usar droga. E eu fiquei... No dia seguinte, a trans passou de novo, convidando. E eu estava fora do buraco aí. Fiquei esperando. Quando ele passou, eu fiquei de páreo a ele e fui com ele até a esquina. E era ele mesmo, de cabelinho cortado, todo vestidinho, andando todo durinho, todo direitinho. Eu falei, ué, né? Como é que pode? Né? Engraçado, né? A gente estranha. Porque a gente vê tudo assim meio estranho e depois está todo certinho, de cabelinho cortado, barbinha feita, todo bonitinho. Eu pensei, será que é essa camiseta que faz isso? Eu já tinha visto algumas pessoas, mas eu achava que eu estava doida. Mas não era, não. Era o Sérgio mesmo que estava passando. Porque eu fui com ele até a esquina, porque eu queria ver, porque ele era travesti, então ele tinha... Eu acho que vocês até conhecem, porque foi aqui que ele fez as operações dele, para tirar os hormônios, né? Mas os silicones. E ele estava de camiseta, e a camiseta, por mais larga que seja, ela conta. E ela mostrou. Eu falei, então é ele mesmo. É essa camiseta que faz esses negócios. Mas passou, aí chegou a transradical. Os radicais, eles foram para lá, uma menina de Jaú, 18 aninhos. Né? Eu fico pensando
Como é que a mãe dela ficou? Porque a Cracolândia estava começando aquele negócio, todo mundo se assustou com aquilo, e se assusta até hoje. Aí uma menina de 18 anos foi para o Rio, fez todo o treinamento, voltou para entrar dentro da Cracolândia de São Paulo, e no dia que eles entraram para visitar, eu devia estar dormindo, porque ela me viu, mas eu não a vi. Mas ela se emocionou, ou sei lá se... Não sei o que foi. A minha amou ali, me amou ali deitada no chão, porque eu estava dormindo, eu não a vi. Mas ela me viu. E ela foi e falou para a líder dela se podia orar por mim. Mas ela não se contentou só com isso. Ela falou também para o pastor da igreja, para a primeira igreja de São Paulo, para orar por mim. Por uma senhora que estava deitada no chão. E ele pediu o nome dessa senhora. E ela foi procurar, mas ninguém sabia o nome. Todo mundo conhecia ela pela bruxa da Cracolândia. E o pastor, então, vamos orar pela bruxa da Cracolândia. E os batistas, é igual assim essas grandes torcidas. Do Flamengo, do Corinthians, essas torcidas grandes. Falou para um, falou para todos. E os batistas começaram a orar pela bruxa da Cracolândia. E as coisas começaram a acontecer. As coisas foram acontecendo. Eles começaram a orar para mim. E ela também começou a orar para mim. E a droga parou de fazer efeito. Eu já comecei a perceber que tinha alguma coisa errada comigo. Mas eles entravam na Cracolândia e eu, saía correndo para o buraco. Mas um dia eles entraram. E eu estava muito cansada, distraída. Quando eu percebi, eles estavam a uma distância muito próxima. Não tinha, o buraco mais próximo estava longe deles. E não dava para me correr. E eu estava perto de uma árvore, eu tentei me esconder atrás da árvore. Porque eu era gordo o suficiente para se esconder atrás de uma árvore. Mas mesmo assim, né, eles entraram em fila dupla. E eu senti que quando eles começaram a passar, eu fiquei ali me fazendo de besta, mas eu senti que alguém parou. E eu virei para ver. Quando eu virei, eu ganhei um abraço na rapidez, porque se pensa eu corro. Mas no que eu virei também, eu já fui pega na virada. E ela abraçou e falou que Jesus me amava. E eu fiquei pensando. Né? Na hora eu olhei para ela assim, porque na Cracolândia você é invisível. Né? As pessoas só te enxergam para brigar com você. Para falar. Quando eles estão mal-humorados, quando eles estão com raiva, a culpa é do usuário. Mas para falar alguma coisa, ainda mais dar um abraço, né? O susto foi tão grande que eu falei, a gente é que fuma, esses amarelinhos aí é que fica doido. Porque eles abraçam. Abraça e diz que Jesus ama. E foi assim que ela começou a interagir comigo. Ela não desistiu de mim. Era uma jovem, 18 anos. Tem um monte de jovens aqui, né? Não desistam nem de vocês e nem de todos os projetos missionários que tem. Porque nós precisamos muito de vocês. A gente precisa desses abraços, desses carinhos, dessa atenção, de pessoas que não desistem. A Fernanda não desistiu de mim, como Deus não desistiu de mim. E ela continuou indo, porque não foi nesse abraço que ela me levou. Ela não conseguiu me levar. Mas ela me contou muitas histórias daqui que continuou mexendo com o meu coração. E mexendo comigo. E eu continuei percebendo que quanto mais eu usava, menos acontecia. Menos eu ficava dopada. Até que cessou de vez, porque um dia chegou uma droga nova lá. Que eu vi alguém que usou, que era tão forte quanto eu. E praticamente desmaiou com a droga. Eu falei, é essa que eu vou usar. E fui atrás dela. E comprei. E usei. E não aconteceu nada. E eu fiquei muito brava. Eu quase bati no traficante. Mas naquela hora passou um filme da minha vida.
por tantas coisas que eu passei. Tomei um tiro no pulmão, né? Uma pedrada, quase morri. Passei por poucas e boas, e quase. E todas elas, Deus já estava comigo ali. Ele já estava me guardando, porque eu passei por muito menos, um monte de gente morreu. E eu passei por coisas seríssimas ali. E eu estou aqui hoje. Então, eu fiquei pensando, e naquela hora eu falei, eu lembrei desse Deus e perguntei para ele, quer o quê comigo? Fala para mim. Né? Você não deixa eu morrer, você não deixa eu achar minha família. Porque esse era o grande desejo da minha família, recuperar o que era meu. Né? Você não deixa nada. Quer alguma coisa comigo? Mostra para mim, fala para mim o que é. Ou então me mostra. Pode falar, eu vou obedecer. Agora eu vou obedecer. E saí chorando. Fui embora. Eu só consegui parar na porta da missão. Quando eu cheguei lá, eu sentei cansada, chorando. E já era de madrugada. Mesmo que o missionário que saiu e foi lá me ver, que me cobriu, me deu o que comer, ele não podia me recolher. Primeiro porque à noite só tem homem. E porque à noite não recolhe. Tem que estar toda a equipe para recolher. Mas ele falou para mim, fica aqui. Fica até amanhã, assiste o culto. Eu fiquei. No dia seguinte, quando abriu, eu entrei para assistir o culto. Eu entrei na intenção de achar aquela moça de 18 anos que falava tanto comigo. Porque ela havia me contado já que se um dia eu quisesse sair dali, ela teria um lugar para me levar. E eu não havia esquecido disso. Ela me contou de uma casa rosa, com sofá rosa. E eu pensei, aquilo ficou gravado no meu coração, porque depois de 50 anos da minha vida, ali, no dia que ela me contou dessa casa, foi a primeira vez que eu voltei a sonhar. Eu me coloquei até dentro dessa casa. Eu me imaginei, eu dentro dessa casa, toda rosa, cheirando rosa, e eu cheirando rosa. Eu pensei isso. Né? Então, quando eu entrei para o culto, eu pensei nisso. E quando eu estou entrando, eu li. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não dei bola para isso, não. Eu não dei nem confiança. Eu entrei e sentei lá na primeira fila e fiquei. E o culto começou, e as coisas continuam. E eu estou olhando para os lados, e o culto está no meio, e o culto está acabando. Aí eu questionei o slogan. Que verdade é essa que eles querem que eu conheça? Crente é tudo igual. Crente é tudo igual. Eles falam, leva, porque quando a gente vai 10, eles ganham 20, porque é assim mesmo que quando a gente está lá, a gente pensa. Que é tudo igual a todo mundo. Nós colocamos todo mundo numa panela só. Mas o culto acabou e eu saí triste. Já estava indo embora. Ia pisar na calçada quando eu ganhei um outro abraço. E aí que eu virei, era a Fernanda, e eu falei para ela, você vai me levar para a Casa Rosa? E ela me levou. E lá eu fiz a primeira fase, a segunda fase. No meio da segunda fase, nasceu a vontade de estudar. E eu comecei a estudar, tive que refazer todo o ensino fundamental. E aí, já terminando o fundamental, nasceu a vontade de fazer pelas pessoas da Cracolândia ou de qualquer outro lugar o que estavam fazendo por mim. Porque eu tinha reencontrado algumas coisas. Entre elas, o meu irmão. O começo da minha família. Né? Porque por ele se chegava ao resto. E ele foi no dia do meu aniversário. Eu ganhei de presente de aniversário um bolo, um irmão e 2 netos. Né? Aos 57 anos eu conheci os meus netos e reencontrei o meu irmão. E aí eu fiquei pedindo para Deus que me ajudasse, que eu queria. As missionárias, quando a gente está, elas também são normais, igual a vocês. E a gente começa a descobrir essas coisas, porque a gente acha que só é a gente que sofre. Mas a gente começou a entender algumas coisas, e uma delas,
da segunda fase contou os problemas sérios também que ela teve, assim, com ela mesma. Ela não teve problema de droga, nem de álcool, nada disso. Mas teve problemas, como todo mundo. E isso enche o nosso coração. A gente começa a ver que a gente faz também parte do mundo. E que é natural. E aí me deu vontade de fazer alguma coisa por alguém. E eu falei que eu queria ser missionária. Ela falou, mas dona Silvia, a senhora tem 58 anos. É faculdade que tem que ser feita. Eu falei, mas não faz mal, eu vou tentar. Eu consegui fazer o ensino médio, né? Eu consegui fazer o fundamental todo, já estou aqui. Quem sabe eu consigo fazer o ensino médio? E fui mandada para o ensino médio, e eu fiz o ensino médio. Aí eu falei, eu queria ir lá para o colégio que você estudou. Dona Silvia, é faculdade. Eu falei, mas o que tem? De repente eu consigo. E eu estou lá. Estou lá no CIEM hoje. Estou lá no CIEM hoje, no 3º ano, terminando missiologia. Para a glória de Deus, eu vou terminar isso. E vou pedir para o pastor que venha aqui. Eu vou pedir para o pastor que termine esse tempo aqui para mim. Porque, mas antes disso, eu queria contar uma coisa. Nesse Natal, eu ganhei um grande presente de Deus. Porque Deus restaura vidas e Ele restaura toda a vida. Ele me devolveu tudo que era meu. Ele me devolveu minha filha, meus netos, meus 2 irmãos. Um dos meus irmãos tem 11 filhos e o outro tem 3. Ele me deu tudo isso e nesse Natal ele me deu a honra de estar com esta família. Nós estávamos, só nós. Faltava eu ali. E esse Natal eu estava ali. Nós passamos o Natal e o Ano Novo. Deus é maravilhoso. Amém? Amém. Amém.